comigo. O Fábio, ele colocou lá no grupo, né, do WhatsApp que hoje nós iríamos fazer isso com um ensaio número 4 do livro Estudo e Virtude. Então, isso. Eu tô aqui já com o meu ensaio número 4 aberto. Vocês estão com o ensaio número 4 aberto para a gente começar a fazer? A Vânia tá. Então, no ensaio número 4, na página 406, o ensaio começa assim: um dos objetivos desse ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e epistemológicos do método da leitura imanente. Todo mundo está lendo isso? Pode repetir a Todo página, mundo por leu favor? comigo? A página, por favor. Oi? 407, Sandra, eu acho. 406. 406. 406 do livro Estudo e Virtude. No primeiro parágrafo da página 406, aí está escrito assim: um dos objetivos desse ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Mas método no sentido de na página 408, na verdade. Quem está com o livro é 408. Agora, quem está, eu acho que talvez com o texto, seja 406, 7. O meu livro está 406, mas o meu livro foi antes de mandar para a editora. Então, deve estar 408 para vocês. Da editora. Não, tudo bem, 408. É 408, onde tem esse parágrafo? Sim. Então ótimo. Todo mundo está na página 408? Sim. Então, na página 408, de acordo com o livro de Elione e de Sandra, aí o primeiro parágrafo começa assim: um dos objetivos deste ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Todo mundo leu isso? Sim. Leu isso, né? Então, é o seguinte: o que nós vamos fazer juntos é a leitura imanente do quarto ensaio. Vocês vão ver como é que se faz a leitura imanente, não é? Então, o capítulo já começa com uma unidade epistemológica, né? Porque a unidade epistemológica é objetivo, pressupostos, teses, hipóteses. Então, no livro, né, aparece aí: um dos objetivos desse ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos. Então nós temos aí... Para quem está com o livro em PDF, é na página 400. Pronto. Então está na página 400. Vocês têm que ver, é o número da página, porque quando eu mandei o arquivo, eu mandei com o número da página. Então está na página 400 da Xerox. Quem está com a Xerox, vai para a página 400, como a Vânia está dizendo. Porque todo mundo tem que estar, independente do número da página, todo mundo tem que estar nesse parágrafo aqui. O parágrafo o título do capítulo, do capítulo do ensaio 4. Crítica ao agrilhoamento escolar dos atores pedagógicos. Todo mundo está com esse título? Crítica ao agrilhoamento escolar dos atores pedagógicos? Sim. Todo mundo está nesse título? Sim. Pronto. Então, nesse título, crítica ao agrilhoamento escolar dos atores pedagógicos, o primeiro parágrafo começa: um dos objetivos deste ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Todo mundo está nesse parágrafo? Tá. Então, é o seguinte, veja, como é que vai ser a metodologia? Eu estou aqui no shopping, e aí aqui tem um equipamento, não é? Aqui tem um equipamento que está ligando o meu computador numa tela grandona. Então na medida
em que eu for identificando, na leitura que eu for fazendo com vocês, o registro nos momentos que tem que ser registrado, aí eu vou fazendo isso, aí vai demorar um pouco, que aí eu tenho que mudar a tela de apresentação, certo? Certo. Pronto, então isso isso é uma unidade epistemológica, não é? Então eu vou lá para o mapa das unidades epistemológicas, vou abrir, aí vou novamente aqui, não é? Uma guia. Não, uma guia não, está errado. É janela. É uma janela. Aí eu vou aqui, ó, diário etnográfico. Ah, então deixa eu abrir logo tudo. Deixa eu abrir logo tudo aqui. Isso. Mapa das unidades epistemológicas. Mapa das unidades significativas. Para facilitar logo, deixar tudo aberto. Questões norteadoras. Diário autoetnográfico e interpretação compreensiva, que é o final. Pronto, agora vai melhorar. Então, agora vai melhorar. Então, vocês estão vendo aí ainda o diálogo crítico, né? Isso. Então, vou alterar agora. Vou colocar... mapa das unidades significativa. Espera aí, porque aqui aparece o título. Mapa das unidades epistemológicas. Pronto. Está abrindo, espera aí. Pronto, aí vocês estão vendo o mapa das unidades epistemológicas, não estão? Então, está todo mundo vendo aí. Então, isso. Então, aqui é o objetivo. Então, já tem o objetivo aqui. Objetivo. Então vocês estão vendo eu escrever? Não, Ciro. Está aparecendo, não. Então, peraí, só um instantinho. Então não vai dar, não. Não é como eu gostaria. Não vai dar, não.
Eu que fiz errado aqui, lancei. Pronto, agora eu acho que vocês vão ver. Sim. Agora vocês estão vendo aí. Sim. Estão vendo? Sim, tem agora Pronto. É o objetivo. seguinte, não vai dar para eu fazer. O que o rapaz estava me explicando e que eu achei que ia acontecer é que eu ia colocar essa tela que vocês estão vendo e eu poderia ir digitando nessa tela e vocês iriam ver eu digitando, mas não é assim que acontece. Digita agora, Ciro. Digita agora. Digita agora. Não tem como eu digitar. Essa tela que vocês estão vendo, ela já foi digitada. Não tem como vocês verem eu digitando. A gente fazer junto, que era isso que eu queria fazer. Não é? Aí, pronto, eu estou lendo aqui o livro. Um dos objetivos deste ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Então, nessa primeira frase, aqui já tem uma unidade epistemológica, que é os objetivos. O objetivo é uma unidade epistemológica, porque as unidades epistemológicas é objetivo, pressuposto, hipótese, proposição. Então, vocês têm que entender que quando a gente está fazendo o registro, quando a gente faz o diálogo crítico com o autor, é para construir o mapa das unidades significativas. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque na medida que eu vou ler o livro, que eu tenho que identificar as unidades significativas, as unidades epistemológicas, etc., 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 não é? Isso faz com que o leitor concentre a atenção dele. Na medida que ele concentra a atenção para buscar as unidades e registrar numa determinada folha de papel, numa folha de papel ao maço, não é? Ele constrói toda uma disposição subjetiva para construir a memória dele, porque a leitura imanente ela trabalha com essa exterioridade, que é o livro, que é o teclado, que é a caneta, o lápis, o papel. Então, tudo isso é exterioridade humana. Mas na hora que eu registro na minha interioridade humana. Então, eu tenho uma memória, não é? E na medida que eu vou utilizando essa linguagem, que é uma linguagem na área da sociologia da educação, na área da filosofia da educação, na hora que eu vou registrando no papel, eu vou adquirindo e vou me apoderando de um vocabulário, não é? Para na hora em que eu fizer a interpretação compreensiva, eu tenho um cabedal de palavras e de vocabulários para eu poder fazer um texto, não é? De iniciativa própria, para eu exercitar a autoria e conseguir desenvolver, conquistar a minha autonomia intelectual. Então, isso acontece tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a leitura imanente não se baseia na história, na etapa, no período, no tempo. Ela se baseia no espaço. Então, nós estamos no espaço virtual, né? Então, o espaço virtual ele é importante porque fez com que nós deixássemos de fazer o que nós poderíamos estar fazendo e nós nos concentrássemos nesse momento, não é, de desenvolver o nosso intelecto, ou seja, da gente mobilizar as nossas potências intelectuais para nós personificarmos a forma social de estudioso ou de pesquisador. Então, o que nós estamos fazendo aqui está provocando um efeito no meu corpo. O que a gente está fazendo é um exercício espiritual, não é? O que a gente está fazendo é uma técnica de si. O que é uma técnica de si? Uma técnica de si é asquese, é uma forma de eu conseguir, não é, conquistar virtudes intelectuais, aumentar a minha capacidade de me expressar, aumentar o meu vocabulário, desenvolver
não é? O meu intelecto, é isso que está acontecendo com a gente quando a gente estuda. Então, estudar tem uma série de consequências e implicações, não é? Que se a gente for se prender na teoria do ensino-aprendizado, tudo isso que eu estou falando para vocês não é levado em consideração. Por quê? Porque quando eu estou no ensino-aprendizado, eu estou na pedagogia bancária. E na pedagogia bancária, o professor transfere o conhecimento para o aluno. E o aluno é passivo. Na leitura imanente, não é assim que as coisas funcionam. Não é? O que funciona é que alguém vai, não é, facilitar o estudo de um grupo para que, num determinado momento, uma dessas pessoas facilite o estudo com outros grupos e assim vai. Então, ninguém dá aula, a gente estuda junto. Então, a leitura imanente ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? Fazer revisão bibliográfica. Sim, mas como é que se faz revisão bibliográfica? Do jeito que a gente está fazendo. A gente está decompondo um texto, porque tem um literato, né, um teórico da literatura, que é o né? Não sei bem como é que é o nome dele, mas ele é um teórico da literatura do século XVII e do século XVIII que começou a desenvolver a teoria da literatura. Então, no campo da literatura, eles falam em composição. Então, eles partem do pressuposto que escrever um texto literário, seja ele de qualquer gênero, e nós estamos no gênero acadêmico, né? Então, o texto é uma composição. É uma composição, como se fosse uma música, fazer a composição de uma música. Então, é assim que as pessoas, os teóricos, os escritores de literatura pensam o texto de literatura. Então, quando eles escrevem, eles estão fazendo uma composição. O que a leitura imanente faz é fazer uma decomposição, porque na medida que a gente decompõe o texto nas unidades significativas, ou seja, nas menores partículas que o texto tem, na medida que a gente decompõe ele, a gente também aprende a compor um texto, porque um texto é uma composição. Uma palavra significa alguma coisa. Uma palavra numa sintaxe, numa determinada língua, ela vai é uma expressão do mundo. E essa expressão do mundo, junto com ela, vem os sentimentos do ser humano. Então, partindo dessa compreensão da literatura, quando nós estamos fazendo uma revisão bibliográfica para fazer uma tese de mestrado, ou uma dissertação, um TCC, para quando a gente vai fazer um TCC, ou vai fazer uma dissertação de mestrado, ou vai fazer uma tese de doutorado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantamento bibliográfico. A gente tem um tema e vai fazer um levantamento bibliográfico. Que livros que livro trata desse objeto, que dissertações e teses tratam desse objeto, que artigos tratam desse objeto, enfim, eu tenho lá as minhas referências bibliográficas, eu fiz o levantamento bibliográfico. Sim, para que eu fiz o levantamento bibliográfico? Para estudar, para ler. Não é? Então, nos gêneros literários acadêmicos, para fazer revisão bibliográfica, quais são os instrumentos que a gente tem? A gente tem fichamento, a gente tem resenha, a gente tem síntese, a gente tem resumo, a gente tem alguns instrumentos para a gente poder fazer a leitura. Eu penso que todos esses instrumentos eles não desenvolvem a autonomia intelectual das pessoas. E eu tenho uma intuição muito forte que as pessoas têm dificuldade de escrever uma tese, uma dissertação, porque elas não sabem fazer revisão bibliográfica. E nenhum professor ensina na pós-graduação como é que se faz revisão bibliográfica. Isso é pressuposto. Há um pressuposto que as pessoas sabem estudar.
Elas não passaram na seleção do mestrado, não apresentaram o projeto, então elas sabem escrever. Isso é um leso engano. É só pegar a bússola do escrever, que naquele livro todos os autores vão dizer que a maior dificuldade dos alunos da pós-graduação é escrever. E aí, quer dizer, numa pesquisa que a Alda Judite Alves fez, ela constatou que 70% de dissertação e de tese no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, não é de péssima qualidade. Ué, por que é de péssima qualidade? Por que a qualidade não é considerável? Então, ela vai dizer lá no texto, ela vai dizer que o grande problema dos estudantes é a escrita. Eles não. E aí o seguinte, eles não sabem realmente fazer revisão bibliográfica. E aí, no final do texto, ela vai recomendar 13 falhas que os estudantes podem evitar. 13 pontos que os estudantes têm que evitar para não cometer os erros. Então, em toda a análise que ela fez, insistentemente, ela agrupou os erros das teses e das dissertações em 13 itens. E nesses 13 itens, ela vai lá dizer como é que a pessoa pode evitar. Eu penso que não adianta você dizer para os estudantes: olha, você tem que evitar isso, tem que evitar. Por que não ensina logo um método de estudo para os estudantes? Então, isso é uma lacuna. E a leitura imanente se propõe a preencher essa lacuna. Então, é o seguinte, quando eu faço a referência bibliográfica, eu tenho que começar a estudar o texto. Então, a leitura imanente é uma sugestão de como as pessoas podem estudar. Então, só um instantinho aqui. Então, eu abri uma pasta, não é? E coloquei os momentos do método da leitura imanente. Estão vendo aí? Estão vendo, não estão? Alô? Alô? Oi, Ciro. Dá para ver. Porque vocês Sim, têm que estamos vendo. Ainda não. Sim. Agora sumiu. Então, aí vocês estão vendo diálogo crítico, diário autoetnográfico. Não está aparecendo mais não, professor. Não está aparecendo mais não. Agora não mais. Agora não mais? Isso, tem que compartilhar novamente. Então, deixa eu compartilhar novamente. Tem que ter paciência com tecnologia, esse processo mesmo, né? Bem... É um saco isso, entendeu? Porque eu acho assim, eu acho que vocês estão vendo a dificuldade, né? Então, assim, a tecnologia é muito bom, mas o que vocês têm que entender é o seguinte: a tecnologia ela é um obstáculo para nós desenvolvermos a nossa autonomia intelectual. A perspectiva da leitura imanente é que nós estudemos juntos. Era isso que eu tinha interesse para fazer aqui com vocês. Mas o que vocês estão vendo? Que a tecnologia impõe a pedagogia bancária. O que é a pedagogia bancária? É eu dar uma aula e vocês ficarem escutando. É como se a tecnologia colocasse um sujeito e as outras pessoas continuasse como objeto nas aulas normais, em que o professor transfere e transmite conhecimento. Vocês estão vendo que a própria tecnologia ela é organizada de uma tal maneira que é para reproduzir a pedagogia bancária do jeitinho que acontece na sala de aula. É por isso que a gente está encontrando essa dificuldade. É quem fez o programa, a linguagem, e para nós nos encontrarmos, ele não partiu do pressuposto que esse encontro poderia ser um encontro de estudo. É um encontro que um fala e as outras pessoas ficam escutando. A própria tecnologia ela está dentro de uma racionalidade instrumental que coloca os estudantes como passivos. Esse que é o problema.
Então, a gente está encontrando toda essa dificuldade, porque a forma como o sistema foi elaborado, Fábio, o programa como ele foi elaborado, é dentro da racionalidade da perspectiva bancária. Entendeu? É como se nós não pudéssemos interagir. Não está havendo interação nenhuma. É uma interação bancária, quer dizer, eu sou o sujeito, vou falar e vou ficar explicando para vocês aí. Professor. Oi. Isso aqui é o Jailson. Fale. Assim, se o professor tentar compartilhar um documento no Drive, e compartilhar com a gente, tanto você digita e a gente vê, como qualquer um de nós participamos do documento. Podemos produzir junto com o professor. Agora, tem que ser no Drive, não pode ser no Word. Então a gente está numa ferramenta errada. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ir para o Drive? Então, vamos para o Drive. Mas olha só, aí o Drive é o seguinte, o Drive, ele não vai ser disponibilizado aí, pode até ser disponibilizado na tela, mas se alguém quiser contribuir escrevendo alguma coisa do tipo, vai ter que entrar no link do Drive. Então, vai ter que todo mundo ficar com duas janelas abertas, a janela do Meet e a janela do Google Drive aberta para que essa possibilidade exista. Pegava o link, coloca no chat e a gente tinha acesso e a gente ficava com... Dá para colocar as duas telas? Eu posso criar rapidinho esse link e jogar aqui no grupo, mas aí até você, Ciro, tem que acessar esse link para começar a construir dentro desse Drive, tá bom? Tudo bem. Vou mandar aí. Você vai jogar no grupo, né? Vou botar aí agora, no chat aqui do grupo. Isso a gente pode fazer, mas a gente não vai poder falar. Não, continua com as duas telas. Você continua fazendo o que você está fazendo, sendo que você vai escrever no documento que eu vou mandar aí agora. Pronto, então manda. É que estou abrindo aqui para gerar ele. Mas não vai adiantar, não. Porque é o seguinte, não é fazer junto, é fazer junto os momentos do método da leitura imanente. Então, conforme você for escrevendo, vai aparecer automaticamente, simultaneamente, então, na tela de todas as pessoas. Vamos ver. Tu vai jogar no chat lá do nosso grupo da organizaçãozinha, né? Da organização, tem a mãozinha. Não, posso botar lá também, mas vou botar aqui, no chat aqui do grupo também. Então põe. Aqui, já coloquei aí. Eu só não tenho certeza se vai... Vamos tentar todo mundo que está online aí, já coloquei. Acessar esse link aí e ver se conseguem abrir. Por favor. Aonde tu colocou? No chat, vou colocar lá no grupo do WhatsApp também, do organização. E vou mandar no teu WhatsApp também. Você precisa colocar a gente como editor. Então, aí, essa era a minha dúvida. Aí agora eu preciso do e-mail de todo mundo. Vocês vão ter que me... como que eu boto todo mundo como editor? Quando você compartilha como para todo mundo... porque você vai precisar do e-mail. Exato, eu tenho que colar o e-mail de todo mundo aqui para dar a permissão. Mas isso é para a gente participar. Mas se for só para o Ciro escrever, então você colocava só o e-mail do Ciro. Bom, eu acho que eu botei qualquer pessoa aqui. Botei para todo mundo... Só um minutinho. Qualquer pessoa na internet com esse link pode editar. Esse Docs Isso, eu vou colar outro aí. Vê agora aí, nesse segundo link, eu acho que nem precisava, mas é só clicar aí e tentar.
Vê, por favor, Jailson, se agora está conseguindo. Para mim foi, apareceu uma tela do. Pronto. Parece Pra o Para mim Word. aparece também. Pronto, não vai precisar do e-mail, não. Eu dei permissão para todo mundo. Deu certo, viu? Você conseguiu, Ciro, ou não? Não, consegui. Não... Mas vocês estão digitando, não estão? Não, então, ó, tá vendo? Você está digitando aí, olá, deu certo por aqui, aí todo mundo vê. Agora o Eu ideal não é estou que. digitando nada, não. Não, mas tem, ó, o Búfalo Anônimo está digitando, a Nian Mas não Chat precisa Anônimo. digitar, não. Não digita, Sim, não. eles só estão testando. Agora todo mundo deixa aqui para que só o professor Ciro digite. E aí a gente acompanha por aqui. Pronto, então vamos. Mas é isso que eu estou falando, entendeu? Vou falar novamente. Vou. Todo mundo está vendo aí os momentos da leitura imanente, não estão? Sim. Diálogo crítico, depois diário autoetnográfico, interpretação compreensiva, mapa das unidades epistemológicas, mapa das unidades significativas e questões norteadoras. Não é isso? Sim. Então, o ideal é porque é o seguinte, veja, eu estou lendo, aí, na medida que eu estou lendo, aí vai aparecer as unidades epistemológicas. Aí tem que ter uma folha só para a unidade epistemológica, tem que ter uma folha só para unidades significativas, uma folha para a questão norteadora, para eu ir pegando, decompondo o texto, tirando do texto e colocando, não é? Colocando nessas folhas. Do jeito que a gente vai fazer, não é? Eu vou digitar aqui, né, nesse link que você criou, mas não vai poder fazer isso. Não é simplesmente eu escrever, é eu decompor o texto de acordo com os momentos da leitura imanente. Existe o texto. Em todo texto acadêmico, seja ele de física, química, em todo texto existe as unidades significativas, as unidades epistemológicas, as questões norteadoras, os objetivos, as hipóteses, os pressupostos, tá certo? Em qualquer texto, tudo isso está integrado. Então, está composto, tá numa unidade. Então, eu quero, não é, decompor esse texto de acordo com os momentos da leitura imanente. Eu queria que vocês percebessem como é que a gente faz isso, entendeu? Mas aí, Fábio, é o seguinte, quem não tem desejo, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Quem não tem cão, caça com gato, né? Aí o seguinte, todo mundo vai fazer junto a leitura imanente, aí eu vou colocando, não é, os momentos e... Ah, você já está fazendo. Estou criando os mapas para você dentro dessa folha. Está ótimo. É isso. Ótimo. Só está faltando questão norteadora. Isso, vai corrigindo aí o que eu estou botando, Certo, se faltar certo. alguma coisa eu vou mudando. Só está faltando mais um, A interpretação compreensiva, né? que é o último. Pronto, já escrevi. Ah, foi mal. Eu já tinha...
Vai, termina aí. É porque eu já tinha salvado. Pronto. Pronto. Pronto, já está tudo aqui. Resolvido. Pronto, Fábio. Perfeito. Agora é só mandar Pronto. brasa. Então, bora agora. Pronto, gente. Vamos fazer. Só uma pergunta, não tem como compartilhar, tem não, né, Fábio, essa tela que está escrito? Agora o Ciro pode compartilhar essa tela aqui para todo mundo ver. E como é que eu compartilho? Essa tela, provavelmente, ela está aberta numa aba. Aí você vai em compartilhar, nova aba, e escolhe essa aba. E ela vai ficar aparecendo aqui para gente. Você não tem como fazer isso, não? né? Eu posso fazer. Você quer que eu faça, Ciro? Faça. Beleza. Compartilhar. Ou então tu ensina, Fábio, não tô porque ela conseguindo aprende. compartilhar, não. Veja se está indo aí. Pronto, foi. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Então tá. Então, bora. Posso começar a ler de novo? Sim. Tá todo mundo vendo aqui, não tá? Sim. Então, posso começar? Sim. Posso começar. Então, é o seguinte, vou começar a ler. Né? Vou começar a ler. Aliás, é o seguinte, alguém lê aí o texto. Começa com você, Fábio, com aquela ordem, peraí, pela ordem que está lá, das pessoas. Na ordem que eu tenho aqui, das pessoas, Tiago Correia, depois Sandra Regina, depois cada um lê um parágrafo. Começa com Tiago Correia, o primeiro parágrafo, depois o segundo parágrafo é Sandra Silva, o terceiro, Bruno Rodrigo, Elione, Clarice, Sandra Silva, Maria Aparecida. Não, isso daqui é a conversa. Isso aí. Primeiro é Álbio, depois isso. Andréia, depois Bruno, Clarice, Cleia, isso. Elione, Fábio, Francisca, Jailson, Juliana, Maria, Nélida, Poliana, Sandra, Tiago e Vânia. Pronto. Pode ser assim? Pode ser? Pode Então vai, Álbio. Começa com Álbio. Primeiro parágrafo. Certo. Um dos objetivos desse ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Só um instante. O que a gente identificou aí? Que o autor está falando em objetivo. Objetivo é unidade epistemológica. Então, eu vou lá no quadro da unidade epistemológica e coloco lá, objetivo. Né? O que o autor diz? Entre aspas, né? Porque é o autor que está dizendo. O objetivo é apresentar... Espera aí. Objetivo. Apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Pronto. Qual é a página? A página, para alguns, é 400, para outros é 406, não é? E se aparecer outra página, eu vou colocar pontinho aqui para informar isso. Então, é o seguinte, veja só. Quando vocês fazem uma tese, uma dissertação, né? Ou então um TCC,
quando vocês escrevem na tese de vocês ou na dissertação de vocês o objetivo da tese, o que vai acontecer? Todas as pessoas da banca vão verificar se aquilo que vocês disseram, que aquilo que vocês informaram como objetivo, se isso aparece na tese, se vocês vão cumprir isso. Então, é isso que acontece. Então, no livro está dizendo que um dos objetivos, isso significa que tem mais objetivos, não tem só esse, tem mais objetivos. Um dos objetivos é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Pode continuar, Álbio. Mas método no sentido de Aristóteles, com a intenção de revelar o que é o raciocínio e quais são as suas variedades, a fim de entender o raciocínio dialético. Só um instantinho. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí pouca precisão nesse texto, não é? Qual é o sentido dessa palavra método aparecer do lado do objetivo? Está faltando aí uma frase ou alguma coisa que ligue método ao objetivo. Então, alguém que está escrevendo tem que ter um cuidado de não escrever dessa forma. Quando isso acontece numa tese ou numa dissertação, o que os leitores, a banca diz? Houve um salto. De repente, você está falando de objetivo e entra com um método em Aristóteles. Qual o sentido de você? Qual é o sentido do método aparecer aqui? Então, isso é imprecisão na escrita. Então, a leitura imanente, ela vai verificar a imprecisão na escrita dos escritores. Na medida que o leitor é educado a fazer uma leitura rigorosa desse jeito, ele também aprende a ser rigoroso na hora que escrever. Ou seja, um equívoco como esse, ele não vai cometer. Então, isso é diálogo crítico. Ou seja, nós não devemos aceitar aquilo que está no texto. A gente tem que fazer do escritor um interlocutor. A gente tem que buscar as falhas que existem no texto. Na medida que nós identificamos as falhas nos textos escritos por outras pessoas, nós estamos criando um cuidado, por isso que a leitura imanente tem a ver com o cuidado de si. Nesse caso, é o cuidado literário, é o cuidado na hora de escrever, para a gente não ser incoerente, não é? A gente escrever com a preocupação de ter nexo. As coisas têm que ser nexo, tem que ter nexo, tem que ser uma racionalidade. A gente não pode escrever dessa maneira, entendeu? Quer dizer, eu vou ler aqui que o Álbio leu. Um dos objetivos deste ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Mas método, então eu não estou tão equivocado assim. Quer dizer, então o escritor não está tão equivocado assim. Por quê? Porque esse método que ele fala, mas método no sentido aristotélico, é porque ele fez a referência ao método da leitura imanente. Então, eu estava entendendo de maneira equivocada. Então, o escritor, quem escreveu esse negócio, não está incorrendo nessa falha que, a princípio, eu identifiquei. Então, esse método aristotélico é como o método da leitura imanente tem que ser entendido. Então, de novo, lendo o que o Álbio leu. Um dos objetivos do ensaio é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. Mas método no sentido de Aristóteles, ou seja, o método da leitura imanente
tem que ser entendido numa perspectiva aristotélica. E o que Aristóteles diz sobre método? Ele diz, né, que o método, né, o método o que é o raciocínio e quais são as variedades a fim de entender o raciocínio dialético. Então, essa referência a Aristóteles, o autor está querendo chamar a nossa atenção que método tem a ver com procedimento de raciocínio. Então, existe, por exemplo, o raciocínio silogístico, né? Ciro é homem, todo homem é bonito, logo, Ciro é bonito. Por quê? Porque está subentendido que Ciro é homem, né? Mas no mundo plural que nós estamos, né, no HGQE+, não tem esse negócio aí? Não tem? Hoje, não é, os gêneros, não é, são múltiplos. Então, como é que é o nome, Sandra? HGQI+. LGBT+. Então, o silogismo... Veja que quando a realidade muda, a gente já não pode mais elaborar essa frase do jeito que eu elaborei, que é o silogismo. Olha, Ciro é bonito. Não, Ciro é homem. Todo homem é bonito. Logo, Ciro é bonito, né? Mas quem disse que eu sou homem com essa LGBTI+? Eu posso ser, não é? Eu posso ser homem em termos de ter pênis, mas eu posso ter uma opção sexual que destoa da forma como Aristóteles pensa que é homem. Então é o seguinte, quando se faz a referência a Aristóteles aí, é que Aristóteles chamou a atenção que existe um tipo de um método que não é o método silogístico, que é o método dialético, não é? Então, o método dialético implica em Aristóteles, pelo menos num diálogo, né? Na possibilidade de divergências, de conflito. Então, essa menção do método dialético a Aristóteles que Aristóteles entende que não há só uma forma de raciocínio, existem múltiplas formas de raciocínio, né? E a forma que Aristóteles vai propor como um procedimento de raciocínio que nos facilita compreender a realidade social é o método dialético. Então, quem redigiu esse texto aqui não está tão equivocado como eu estava pensando. Pronto. O Álbio, não é, Bruno, Tiago, eu não sei se vocês estão percebendo, mas quando a gente lê um texto, a gente lê desta maneira que eu estou lendo aqui. Não dá para a gente pegar um texto, né? Um texto de referência bibliográfica para uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, não é razoável a gente ler um livro acadêmico do jeito que a gente lê um jornal ou uma revista, não é? A gente tem que fazer um diálogo crítico com o autor. É isso que é diálogo crítico. Então, a gente vai depurando o autor, a gente vai inquirindo o autor, a gente vai questionando o autor. O que vocês estão vendo? Que esse exercício de questionar o autor não é unilateral, não é só do leitor para o autor. O próprio leitor, na medida que você se propõe a dialogar com ele, você estabelece uma conversa com ele. E aí, quer dizer, você pode, na tua interpretação, se equivocar, não é? E aí, esse exercício que é um exercício espiritual. Quando no livro fala em exercício espiritual, em técnica de si, né, que nós podemos fazer da nossa vida uma obra de arte, porque a leitura é uma atividade artesanal.
Então, o que eu quero que vocês percebam é que essa forma de ler é um trabalho que nós estamos fazendo em nós. É um trabalho de si para consigo. Ou seja, não é? É como na linguagem de Bourdieu, no livro da autoanálise. Há um giro autorreflexivo, não é? O giro sobre si mesmo. É como se a gente estivesse fazendo um momento de translação, não é? Enquanto ser intelectual. Todos nós estamos desenvolvendo uma atividade intelectual. O que eu quero enfatizar que essa atividade é uma atividade de mim para com o texto, do texto para comigo e de mim para comigo também. E veja que isso é um processo de formação. Ler é um processo de formação. Nós não nos formamos única e exclusivamente na sala de aula. Nós nos formamos no trabalho. Essa atividade está me transformando. Ela está fazendo com que eu leia, pelo menos de uma maneira atenciosa e com muito cuidado, porque a gente porque nós podemos nos equivocar. E o seguinte, eu estou sendo sincero com vocês. Vocês vejam que eu fui o autor desse livro, mas eu estava me criticando aqui, que eu não estava... Como é que entrou em método de Aristóteles se está discutindo objetivo? Mas quando a gente lê com atenção, a gente lê que o objetivo, não é, do ensaio é os fundamentos ontológicos e operacionais do método. É do método. Então, é o método que está em questão. Então, se é o método que está em questão, aí tem sentido a frase de Aristóteles. Aí, feito essa reflexão, a gente dá sequência à leitura. Ler é uma arte, é um trabalho artesanal. É por isso que na medida que nós criarmos uma subjetividade, uma disposição subjetiva, um ethos, não é? Uma ética, não é? Que está relacionada a um determinado costume de fazer uma leitura rápida do texto, igual trem-bala, a gente vai deixar escapar um monte de coisa e nós vamos perder a oportunidade de fazer uma formação profunda da nossa capacidade de leitura. Então, é por isso que no livro está colocado que o estudo é uma questão de luta de classes. É uma questão que tem que ter paciência e persistência. E a classe trabalhadora, ela não desenvolve essa cultura, nem na escola. A escola é estudar para fazer prova, para fazer algumas questões. Não é esse trabalho de se lapidar, esse trabalho de sentir sabor com o livro, de sentir como o livro vai transformando você e como você vai transformando o texto. Então, esse trabalho artesanal, que é um trabalho de criação e é um trabalho de contemplação, ele fica comprometido se nós não nos libertarmos da pedagogia bancária. Né? A pedagogia bancária é uma pedagogia que parte do pressuposto que o que eu estou lendo do livro ele vai ser transferido para a minha mente. Isso acontece? Não acontece. Nós temos que trabalhar na nossa memória. Então, o método da leitura imanente, os 4 momentos, é para fazer isso. Está entendendo, Tiago Correia? É para fazer isso, porque os estudantes do ensino médio, da graduação, da pós-graduação, eles não estão habituados a fazer isso. Eles estudam quando tem tempo. E quando tem tempo, esse tempo que eles têm condições de fazer esse tipo de trabalho, não é? Lento, gradual, progressivo, de idas e vindas. Isso é estudar. É por isso que o estudo libera. O estudo, a atividade de estudar, ela é uma atividade anticapitalista. A gente fica muito ansioso. Por quê?
Porque o relógio do trabalho, o relógio da gente sair de casa, nós temos o relógio do capital dentro do nosso corpo. Às 21 horas eu tenho que parar, tenho que começar às 19 horas, todo mundo funciona assim. Isso é o relógio do capital. Não tem condições de estudar com o relógio do capital. O relógio do estudo é um outro tempo, está relacionado à vida, ao modo de viver. E o modo de viver não é o mesmo ritmo da fábrica. O estudar, não é trabalhar em fábrica, é um outro tipo de trabalho que vai, aos poucos, desterritorializando esse tempo industrial, esse tempo da modernidade, esse tempo capitalista, não é, que vai sendo colocado na gente na medida que nós vamos nos institucionalizando ao longo do nosso desenvolvimento humano. Então, desde a família, acorda que está na hora de ir para a escola, acorda que está na hora de almoçar, acorda que... Então, o que é isso? Isso é a institucionalização de um determinado tempo e ritmo de vida no nosso corpo. E isso cria um hábito, isso cria disposição subjetiva. Então, as pessoas que são educadas num ritmo frenético têm dificuldade de ficar numa sala de aula prestando atenção. Então, é isso que eu acho que é a questão fundamental da leitura imanente, não é só preencher o formulário. A questão da leitura imanente é para vocês perceberem que a própria leitura imanente é uma revolução que ela faz no campo de percepção do ser humano. Ou seja, a leitura imanente faz novamente a gente repensar o que é leitura, o que é ler, o que é escrever. Então, todas essas questões básicas que já são ponto pacífico de alguém que entra na graduação, aí eles entram na graduação, aí a gente, peraí, a lei não se lê assim. A gente tem que fazer um diálogo crítico. O autor não é o dono da verdade. A gente tem que criticar o autor. A gente tem que questionar o autor. E aí, na medida que nós fazemos isso, com o tempo, nós também vamos desenvolvendo o quê? Uma perspectiva crítica de nós mesmos, uma perspectiva crítica daquilo que a gente estuda. Nós vamos forjando em nós, não é? Nós vamos forjando em nós o senso crítico. Nós vamos desenvolvendo. Então, por isso que a leitura imanente é um trabalho em si, de si, por si e para si. Nenhum professor pode fazer isso por nós. Nenhum professor. O que a gente pode fazer é deixar de ser professor para estudar com os estudantes da maneira que eu estou estudando com vocês. E aí, em novembro, eu espero que eu tenha terminado a reforma e eu vou convidar vocês para passar um final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo. Vão de manhã, a gente vai começar a fazer a leitura imanente de um texto curto, de uma das teses, de um livro que vocês estejam lendo, um artigo, e aí vocês vão lá para casa, não é? E aí nós vamos passar 3 dias estudando para vocês sentirem, porque vocês têm que sentir isso. Fábio já teve a oportunidade de sentir. Não é uma coisa só de eu ficar... Não, vocês têm que viver. O Tiago, do Rio de Janeiro, está vindo para cá em maio ou em março para viver essa experiência, não é? Então é isso, vocês têm que viver isso para depois vocês tirarem as conclusões de vocês. Outra coisa, a leitura imanente ela tem que ser vivenciada dessa maneira que nós estamos vivenciando nos primeiros momentos, porque vai chegar um tempo que vocês não vão precisar mais de leitura imanente e vocês vão desenvolver o próprio método de vocês. A leitura imanente não é uma camisa de força, é um exercício. É um primeiro momento para vocês entrarem em contato com uma categoria, quer dizer, com um modo de vida, com uma forma de ser que Epicuro viveu, que Sócrates viveu, que Sêneca viveu, que Epiteto viveu.
Então, por que Marx viveu, Freud viveu, Paulo Freire viveu? O que esses caras viveram? Esses caras viveram dias e dias escrevendo, e só escrevendo, sem dar aula, sem responsabilidade com outras coisas, né? Sem ficar muito preocupado com outras coisas. Então, eles se permitiram ser livres. Por isso que no livro está dizendo que só estuda quem é livre. Quem é escravo não estuda. Estudar não é só escrever um artigo, não é só... Escrever é ter amor à sabedoria, é se dar o direito, não é, de viver em liberdade. É isso que é estudo. Estudo, a gente só faz o estudo em tempo livre. Ninguém estuda em tempo de trabalho. Então eu acho que está sendo bem legal, porque está dando para fazer o que eu imaginava, não é? Nem precisava eu estar aqui, não é? Eu podia estar em casa, não é? Não ia gastar essa grana, mas a gente tem que vivenciar, é justamente isso. A gente tem que vivenciar os problemas para a criatividade vir, entendeu? Então, isso o que está acontecendo aqui vai ser ótimo, porque hoje foi um dia de experimento, de encontrar possibilidades, Pronto, a gente já encontrou. E aí, Álbio, pode continuar, por gentileza. Só antes de você continuar, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Se ninguém quer questionar, então a gente segue. Eu quero falar um negócio. Fala, meu amor. Então, eu fiquei muito atenta quando você falou aí da perspectiva da conversa com o leitor, né? Com o autor na condição de leitor. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, Ciro, entra também na perspectiva da leitura imanente o saber escutar o autor, para que também evitemos de fazer conclusões precipitadas ou críticas irresponsáveis, dá um tempo para que a gente escute o autor. E aí eu queria ouvir o que você pensa acerca disso, desse processo. É isso, meu lindo. Tu pode repetir de novo, Eliane? Então, a partir do que você colocou, do diálogo, a questão é o tempo do leitor escutar o autor. Qual é a questão? Nessa relação leitor, autor, diálogo. Entendi o que você... Entendi o que tu está perguntando. Muitas vezes, o que eu observo? Que as pessoas já vão com certas perspectivas pré-concebidas e agem até, de certa forma, irresponsável com o pensamento de determinado autor, porque não teve tempo sequer de maturar. Maturar, que eu coloco no sentido da escuta. O que, de fato... Até porque, querendo ou não querendo, o autor ele está aqui no campo das ideias, mas ele não está mais aqui no campo presencial. Eu entendi o que você perguntou. Eu vou responder. Se eu entendi o que você está perguntando, a leitura imanente não consegue fazer isso, não é? Aliás, é o seguinte, não existe um dispositivo, não é? Na interioridade humana, não é? Que consiga, por um dispositivo racional na interioridade humana, que consiga evitar uma interpretação equivocada, porque isso está dentro dos próprios limites do ser humano. A possibilidade
de haver uma lacuna, de haver uma imprecisão, é algo ontológico. Quer dizer, nunca vai haver perfeição, né? Por mais coerente que seja um autor, né? Por maior coerência que Freud tenha tido nas suas obras, por maior coerência que Marx tenha tido nas suas obras, por maior coerência que Platão tenha tido nas suas obras, não é? Todas essas obras, elas são criações de uma perspectiva e de um determinado tempo histórico, não é? Então, essa lacuna é algo que eu penso que é impossível, não é? Deixar de acontecer, né? É impossível deixar de acontecer. Quer dizer, existem os críticos de Marx, existem os críticos de Foucault, existem os críticos de Deleuze, e esse que é a questão interessante, não é? A possibilidade o fato do ser humano ser um ser dotado de uma carência, né? E essa carência ser uma carência ontológica, ele nunca vai conseguir esgotar os sentimentos que ele tem numa determinada expressão literária. Então, eu penso que, ao contrário de nós ficarmos preocupados em sermos censurados, em sermos criticados, em vez de nós temermos o que as pessoas vão interpretar daquilo que a gente escreveu, nós temos que ter a coragem de ser verdadeiro e colocar no papel aquilo que nós achamos que a gente tem que colocar. Se as pessoas vão criticar, deixar de criticar, então que critiquem, não é? Se as pessoas forem chamar a atenção que a forma como a gente escreveu não é uma forma responsável, então quem acha isso, escreva de uma forma responsável. O que eu penso é que nós não devemos deixar de escrever. A gente tem que escrever. Nós temos que fugir das normas, não é? Da normatização, das regras, não é? Da moral, não é? Não, porque se você escrever isso, as pessoas. Não, você escreva, deixa as pessoas pensar. Porque se nós tivermos medo de escrever, colocar no papel aquilo que nós acreditamos, não é? Então a gente vai abrir no nosso ser uma censura interna dentro da gente, que a gente vai acabar se inibindo de uma tal maneira que vai acabar não escrevendo nada. E eu penso que isso aconteceu muito com as mulheres. Quer dizer, os homens, o mundo moderno, tem muito medo, não é, da escrita feminina. Né? Por quê? Porque toda a escrita faz as pessoas imaginarem, faz as pessoas se projetarem para fora de si. Então, as mulheres têm sentimentos completamente diferentes dos homens. E se as mulheres começarem a escrever em grande quantidade, se a gente tiver uma literatura em todos os campos do conhecimento, inclusive, não é, em termos de romance, livro de autoajuda, as mulheres escrevendo numa certa quantidade, isso vai gerar uma certa transformação na qualidade da própria existência. Então, o que eu penso existe um conflito, existe uma moral, existe uma tentativa de fazer com que nós sejamos censurados na nossa escrita. Se Nietzsche fosse se preocupar com que os cristãos, não é, fossem falar do que ele disse, ele não tinha escrito o Anticristo. Se William Reich fosse se preocupar com que as pessoas fossem falar do livro Função do Orgasmo, ele não teria escrito aquele livro. Então, nós temos que escrever, não é? Nós temos que escrever e nós não devemos temer a crítica. Não devemos temer a crítica, porque uma sociedade, ela se faz em meio aos questionamentos e aos embates, aos debates, se faz assim.
eu penso, como é que eu escrevo? Eu vou dizer para vocês como é que eu escrevo. Eu escrevo a partir do cinema. Eu acho que o cinema é uma arte, não é? E que, para que nós percebamos a nossa realidade, o cinema tem que ser hiperliterário. Ele tem que super relativizar determinadas questões para que a gente consiga perceber. Então, tem filmes que causam um impacto muito grande na gente, porque foge completamente à lógica e à forma como nós vemos a realidade social. Então, se você pegar um filme do Almodóvar, por exemplo, você fica impactado, não é? Fica impactado. Então, eu penso que esse mesmo sentimento que o sistema gera, né? Que o cinema ele faz escândalo, né? Então, assim, ele faz um escândalo para ver se as pessoas se tocam, né? Então eu acho que nós devemos fazer um exercício, tentar escrever como se nós estivéssemos fazendo um cinema para ver se as pessoas se tocam, não é? Então, se a gente for falar de escravidão, se a gente for falar de prostituição, se a gente acha que a sociedade capitalista é um comércio, não é? Tudo vira mercadoria, né? E mercadoria, quando a gente vai para a questão da sexualidade, a gente dá o nome de prostituição, né? E se o trabalhador ele se assalaria e ele se comercializa, por que nós não podemos chamar isso de prostituição? Quer dizer, quando Marx chamou o capitalismo, o processo de comercialização, como uma prostituição universal, eu acho que quando ele diz isso é para criar uma sensibilidade, para as pessoas se tocarem, para as pessoas poderem perceber o quanto que elas estão se desumanizando, não é? E eu penso que quando você raciocina o quanto você é prostituído e quanto você prostitui, isso é alguma coisa que impacta você. Então, Elione, eu creio que nós não devemos ser censores de nós mesmos. O que nós temos que ser é honestos. O que a gente tem que escrever é ser verdadeiro, não é? Não mentir. Eu acho que a questão da honestidade intelectual vem, não é, com a sua perspectiva da realidade social. Se você tem coerência sociológica, filosófica daquilo que você está falando com a realidade, não é a linguagem, não é a linguagem que eu acho que tem que ser julgada, porque eu posso escrever um livro através de romance, através da tragédia, através do drama, ou então eu posso escrever um texto frio, que não provoca sentimento nenhum. Então eu penso que escrever é a possibilidade que nós temos de fazer os nossos sentimentos ganharem expressão, se exteriorizarem no texto, né? Então, não é porque eu estou fazendo um texto acadêmico que eu vou deixar de escrever apaixonado, não é? Um texto acadêmico não é incoerente a gente falar com a paixão num texto acadêmico, entende? E agora, que os conflitos sempre virão, né? Não vai haver unanimidade. Nenhum pensador, por maior coerência que ele tenha, o texto dele sempre vai ter uma lacuna que nós podemos questionar, né? O Pierre Hadot tem um livro que eu acho que é a História da Filosofia, né? O que é filosofia, que ele faz uma citação, né, do Goethe, né? Goethe foi um grande literato da Alemanha, né? E Goethe, com 85 anos, ele fez uma declaração numa entrevista que ele estava ainda aprendendo a ler. Então, como é que Goethe,
que é um clássico da literatura, um escritor reconhecido. Como é que um escritor diz isso? Né? Ele diz isso porque eu penso que ele tem a ciência, não é, da humanidade dele. Então, todo ser humano é limitado e nós não devemos temer os nossos limites, entende? Acho que se a gente primar pela verdade, e se essa verdade for coerente, eu acho que a gente não tem que ficar com medo, não. Tem que colocar no papel, e aí as consequências são as consequências. Aí Ciro, tem que assumir. Posso falar uma coisa? Sim. Essa colocação, né, essa pergunta da professora Elione é uma coisa que eu vou falar da minha experiência, né, com a leitura imanente. Quando eu faço a leitura imanente, a preocupação de não fazer o diálogo, porque quando a gente está falando de diálogo crítico, né, de fazer a crítica naquele diálogo que nós estamos fazendo com o nosso interlocutor, muitas vezes, nesse processo inicial de construir esse diálogo com o autor, a gente faz, sim, algumas colocações, alguns diálogos, alguns questionamentos e julgamentos sobre aquele texto, que acaba sendo, sim, um julgamento raso. Mas, na minha experiência, ao decorrer do método, conforme eu vou pesquisando as categorias, que é uma das partes do diálogo crítico, que está na unidade significativa, a identificação das categorias e o aprofundamento do nosso entendimento dessas categorias, esse diálogo raso que foi feito anteriormente, com base em um ou outro pensamento que a gente tem como base, acaba no processo se desconstruindo. Vou dar um exemplo da categoria ideologia do Marx, que quando eu comecei a ler a ideologia alemã, eu fui fazendo alguns diálogos e muito baseado nas minhas leituras de Nietzsche, criticando a própria categoria ideologia. Mas, ao longo, quando eu fui pegar textos de comentadores de Marx que tratavam diretamente sobre a ideologia, eu acabei aprofundando essa minha visão sobre a categoria ideologia na perspectiva de Marx. Então, acabou que essa minha interpretação irresponsável e essa falta de uma escuta do autor, que é assim que eu estou entendendo, né? Essa escuta do autor é a escuta de compreender a visão dele sobre aquela categoria, sobre aquele conceito. Mas, na minha experiência, na minha vivência com a leitura imanente, essa questão rasa, a priori, que acontece inicialmente, ela vai se desconstruindo ao longo dos outros momentos, né? Ao longo que você vai, de fato, fazendo o que a leitura imanente pede, que se aprofundar nas categorias que são categorias fundantes daquele texto que você está estudando. Então, comigo aconteceu dessa forma. Acontece, sim, aquele diálogo inicial que é irresponsável, que não tem uma escuta, mas com o processo a gente acaba indo e se aprofundando nas unidades. Entendi, Fábio. Veja, quando eu respondi a Elione, eu estava muito ligado na interpretação compreensiva, não é? Foi bom você ter participado, porque você trouxe uma referência no processo da leitura imanente, né? Então, veja só, Eliane, a leitura imanente, ela tem esses momentos. Então, você vai fazendo o diálogo crítico, né? Mas você faz o diálogo crítico questionando o autor, não é? Porque a gente ainda não fez as perguntas que nós vamos fazer. Porque quando eu falo criticar não é ser contra o que está escrito, não é simplesmente ser contra e discordar, não é isso, não. É criticar no sentido de questionar, de perguntar, porque a gente sabe que a ciência
quem sabe fazer pergunta, não é? Sabe, não é, fazer encaminhamento das suas reflexões. Uma pergunta bem feita, não é metade, ou então a resposta quase que completa de uma reflexão. Então, quando a gente fala diálogo crítico, a gente está pensando muito nas perguntas que eu ainda não fiz, né? Eu só fiz uma pequena reflexão com vocês de como a gente tem que ter cuidado com a leitura. Agora que Fábio chamou atenção para isso, das unidades significativas, eu posso responder melhor. E aí, sobre essa coisa do leitor fazer uma leitura coerente de acordo com o que está escrito, que é o que o Fábio está falando aí, né? Da escuta do leitor, do escritor. Então, assim, é impossível quem usa a leitura imanente não fazer uma leitura coerente com o que está escrito. Por quê? Porque o que é escrito nos momentos, não da leitura imanente, a princípio, esses primeiros momentos, o diálogo crítico, a unidade significativa, a unidade epistemológica e as questões norteadoras, não é uma reflexão do leitor. O leitor ele tem que escrever aquilo que está no texto. Tanto é que nas unidades epistemológicas, o que eu coloquei aí está aspado. Não foi o que eu interpretei, foi o que o autor disse. Então, o autor está dizendo, né, que o objetivo é apresentar os fundamentos ontológicos e operacionais do método da leitura imanente. O autor está dizendo isso. E é isso que está escrito. Então, na medida que você vai escrevendo aquilo que está no texto, então, o que está acontecendo, se é que é isso que o Fábio está falando, você está dando ouvido, e não é só ouvido, não é só audição, não é só isso, é o campo de percepção, né? Porque o que está em questão no estudo não é só o olhar e não é só a audição, né? Essas são formas de perceber o mundo, são sentidos de perceber o mundo, mas o que acontece com a leitura imanente é essa possibilidade dela trabalhar com a interioridade humana. É trabalhar com o quê? Trabalhar com a memória, trabalhar com a linguagem, trabalhar com o vocabulário e a linguagem que está territorializado na mente dela. Na medida que a gente vai registrando, não é, aquilo que está no livro, no artigo, ou na tese, ou na dissertação, na leitura imanente, no papel, né, que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos interiorizando, ou então nós estamos internalizando aquilo que o autor está dizendo. Ou seja, isso que o autor está dizendo, não não só está sendo ouvido, mas nós estamos consentindo desse autor estar construindo a nossa visão de mundo, a nossa compreensão do mundo. Então ele está dizendo aqui que Bom, a gente tinha que, na verdade, tem um passo antes, né? Então, quando eu leio o título Crítica ao agrilhoamento escolar dos atores pedagógicos, então eu tenho que identificar as categorias antes de começar a ler. E aí eu tenho que colocar as categorias nas unidades significativas para buscar o que são essas categorias, o que o autor vai dizer, o que são essas categorias. Então, eu esqueci de fazer isso, né? E passei a fazer logo a leitura, mas antes tinha que identificar as categorias. No próximo encontro, né, a gente já vai estar mais habituado a essa forma como nós vamos trabalhar, aí vai ser mais fácil do que hoje, tá certo? Hoje está sendo um exercício para que até o final a gente nós consigamos ler até, no mínimo, 3 páginas, 4 páginas dessa unidade aqui, para a gente poder ver como é que a gente trabalha. Mas aí é o seguinte, levando em consideração a pergunta de Elione, né? E levando
em consideração isso que o Fábio falou, então, aí, respondendo a Elione, não é, o respeito ao autor, a capacidade de ouvir o autor acontece concomitantemente, não é, ao exercício da leitura imanente. Quer dizer, no final das coisas, o resultado disso é a assimilação daquilo que o autor falou. Né? O resultado disso é que eu vou ter uma profunda compreensão daquilo que o autor falou. Ou seja, essa profunda compreensão daquilo que o autor falou é que nós conseguimos interpretar a nossa compreensão. E para interpretar a nossa compreensão daquilo que está no texto, eu tenho que sentir a batida do coração do escritor. Então, é por isso que a leitura não pode ser feita rápida. A gente tem que levar em consideração a pontuação, a gente tem que levar porque na pontuação tem um determinado ritmo, tem uma determinada dinâmica textual, tem uma determinada velocidade, né, em que o autor fala. Então, a pontuação, a vírgula, o ponto parágrafo, a exclamação, né, impõe que nós leiamos o texto de uma determinada forma. Se a gente desrespeitar a pontuação, a gente já começa a desrespeitar, a gente já começa a comprometer a possibilidade da escuta, e não é só da escuta, é da escuta e do batimento cardíaco do autor que está presente no texto, não é? Então, Elione, eu acho, não é, que isso, nessa pergunta que você... Se a gente levar em conta isso que o Fábio está falando, a minha resposta mudaria, porque eu estava pensando na interpretação. Você acabou de fazer a leitura imanente, acabou de fazer os 3 primeiros momentos da leitura imanente. Qual é o próximo momento? O próximo momento é você fazer um exercício da sua autoria. Então, você vai verificar se você tem a capacidade de registrar dentro de uma lógica de introdução, desenvolvimento, conclusão, aquilo que você compreendeu. Quando você vai escrever a interpretação compreensiva, é muito do que o autor escreveu, mas é também muito da tua interpretação. E aí eu estava chamando a atenção que essa interpretação que nós fazemos do autor pode ter alguns equívocos, pode ter alguns excessos. Nós podemos nos equivocar. Na interpretação compreensiva é onde que eu acredito que os alunos apresentam maior dificuldade, não é? Porque justamente isso, eles temem escrever o que eles compreendem, porque aquilo que eles compreendem, alguém pode discordar. Então, é isso que eu estou falando. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter medo da crítica, não é? Assim como nós estamos fazendo o diálogo crítico de um autor, outras pessoas vão fazer o diálogo crítico nosso. E essa outra pessoa pode ter coerência também, como pode cometer excesso. E aí o que acontece? É isso, não é? Um trabalho intelectual é sempre um trabalho de muitas mãos e de muitas pessoas. Normalmente, quando a gente vai publicar alguma coisa, a gente sempre pede para um ou para outro, para as pessoas mais chegadas, a fazer uma leitura, enfim, né? A ler o que a gente escreveu para ver o que acha, né? Bom, é isso. Podemos continuar? Ou tem alguma pergunta? Quem quiser perguntar, pode perguntar, viu? Eu não sei, Elione, se eu fui feliz na minha resposta. Não, eu acho que foi sim. Você e o Fábio conseguiram, sim, delinear bem essa relação. Eu acho o seguinte, eu acho que muitas coisas, possivelmente, nós não vamos conseguir responder nesse início da leitura imanente. Na medida que nós nos encontrarmos outros dias para fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, na sequência, Fábio,
eu acho que muitas questões e muitas dúvidas acabam desaparecendo, entende? Sim, com certeza. Bom, mas aí são 20h35. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, aí eu queria que o Álbio ele concluísse esse parágrafo, não é? E a gente hoje concluiríamos esse parágrafo. E semana que vem nós continuaríamos nesse mesmo capítulo aqui, nesse mesmo texto. Então, Álbio, você pode concluir o parágrafo? Sim. Nesse sentido, o objeto desse quarto ensaio coincide com o objeto do livro Tópicos de Aristóteles. Mas, antes, sentimos a necessidade de explicitar primeiro, e no sentido de epiteto, as razões de um certo tipo de agrilhoamento intelectual, que vem se processando com enorme vastidão territorial nas escolas e universidades brasileiras, no século XXI. Pronto. Então, o autor ele vai fazer uma digressão, né? Ele antes de continuar discutindo o método da leitura imanente numa perspectiva de método de Aristóteles, e aí ele cita aí um livro de Aristóteles, Tópicos de Aristóteles, é um livro, não é? Então, antes de continuar essa discussão, ele vai fazer uma reflexão de um processo que está acontecendo no mundo contemporâneo, no século XXI, de agrilhoamento. O que é agrilhoamento? Agrilhoamento é um aprisionamento. Então, antes de começar, antes de dar sequência à reflexão sobre os fundamentos ontológicos da leitura imanente, e aí tem um monte de palavra que nós deveríamos consultar o dicionário. Não é? No caso, eu consultaria. O que é ontologia, não é? O que é agrilhoamento, não é? Eu perguntaria o que é territorial, né? O território são os vários lugares que estão conectados numa determinada área, numa determinada região. Então, o território é constituído de relações sociais, é constituído de riquezas naturais e riquezas humanas, é constituído de governo, é constituído de norma. Tudo isso são componentes de um território, de acordo com Newton Santos. Então, território, na cabeça de Newton Santos, é aquilo que... O território é uma geografia, quer dizer, é uma grafia espacial feita pelo ser humano. E essa grafia espacial, ela é construída na medida que o ser humano usa os recursos da natureza, se relaciona, não é? E mobiliza todas as potências que ele tem para ele existir no mundo. Quando ele faz isso, cria, então, um território. Então, nós vivemos na sociedade moderna, e nós vivemos num território moderno, ou seja, nós mobilizamos empresas, nós mobilizamos insumos, nós mobilizamos recursos naturais, recursos humanos, nós mobilizamos uma série de componentes que existem no território para nós construirmos a vida que nós vivemos. Então, é isso que é território. Então, antes de dar sequência na reflexão metodológica, o que o autor está propondo nos próximos parágrafos é fazer uma reflexão com os leitores do quanto nós somos aprisionados. Ou seja, não é? O fundamento, é o que o autor está sugerindo. Eu ainda não sei, ainda não li, mas é as imagens que ele está provocando em mim. Então, qual é a imagem que o autor está provocando em mim? Ele está provocando o seguinte, olha, antes dele discutir, né, o método da leitura imanente, não é? Ele vai tentar fazer uma reflexão que se encontra em epiteto. Né? Eu também não sei o que é, ele ainda não disse, ele só está citando os autores, coisa e tal, mas que tem a ver, não é, com o aprisionamento do ser humano. Ou seja, o que o autor está dizendo é que ele vai discutir a leitura imanente, mas antes ele quer discutir um processo de dominação, porque se nós não tivermos clareza
do que é a dominação, né? Do quanto nós somos limitados, do quanto nós somos cerceados, né? Nós não vamos entender com tanta profundidade como o autor gostaria que nós entendêssemos a leitura imanente. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, existe o método da leitura imanente, mas o método da leitura imanente tem a ver com um problema. Qual é o problema? Que é o problema da dominação social. Então, gente, o seguinte, nesse parágrafo aí, existe a leitura imanente, não é? E a leitura imanente, ela se choca com uma realidade que é o aprisionamento das pessoas. E é só isso. Ele não disse nada mais além do que isso. Né? E isso é o que eu consigo entender, o que eu consigo interpretar. Não é? É isso que eu consigo perceber, né? Com a leitura que o menino fez aí. Álvio, né? Ciro. Não, era Ciro, isso. Nessa parte, não seria uma ideia, não, Ciro? O quê? De que ele fala, né? Certo tipo de agrilhoamento intelectual que vem processando a enorme vastidão territorial nas escolas. Então, não seria uma ideia do autor de que existe na vastidão territorial das escolas um agrilhoamento? Eu acho que, mais do que ideia, Nélida, isso é um pressuposto. O autor está pressupondo, em função da experiência, em função de alguma coisa que ele tem em mente que a gente não sabe, mas ele parte de uma realidade, né, de um pressuposto, né, que na escola e nas universidades brasileiras no século XXI, há um sistema de controle sobre essa instituição aí. É uma ideia, não deixa de ser ideia, não, é uma ideia. Nós poderíamos, com certeza, não é, lá naquele item, categoria, conceito, ideia, não é, a gente colocar isso como a ideia do autor. Veja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês não têm que ficar preocupados se isso é ou não ideia. Porque a leitura imanente não está muito preocupado com o certo e com o errado. Será que isso que eu estou pensando que seja ideia não é ideia? Não é? Então, toda leitura, toda interpretação é muito particular. Eu não posso dizer, eu não posso negar, se você acha que isso é uma ideia, que isso não seja uma ideia. A leitura imanente é só uma forma de nós começarmos a estudar de uma maneira sistemática. O que é importante nós temos que começar a nos dar o direito de estudar de uma maneira sistemática. Ao fazermos isso, de estudar de uma maneira sistemática, nós estamos promovendo uma série de mudanças na nossa interioridade que vai desenvolver a minha autoestima, a coragem de eu me expressar. É isso que é importante na leitura imanente. Muito mais do que o preciosismo de ser ou não uma ideia, ou de ser ou não um pressuposto, entende? Muito mais importante do que nós estarmos certos ou estarmos errados, nós termos nos proposto de estar nesse encontro aqui. Muito mais importante é a gente estar aqui, juntos, discutindo, debatendo. É essa predisposição que eu acho que, a nível da cultura, não é? A nível da cultura, ela é dissolvida. Quer dizer, nós começamos no primeiro encontro com 66 pessoas, 63, depois caiu para 50, depois foi para 40, aí teve uns feriados. Olha quantas pessoas tem hoje, 20 pessoas, não é? Então, 30 já dançou, 30 já não estão vindo com frequência, não é? Então, o que eu penso
A leitura imanente é um momento que nós temos para nós estudarmos coletivamente, estudarmos de maneira sistemática, aprender a como se estuda sistematicamente. É para vocês verem o quanto é difícil estudar, não é fácil. É luta de classe. O estudo perpassa pela luta de classes. Então eu penso que a gente pode colocar isso que você está falando, que parece a você como ideia, não tem problema. Eu concordo com você. A gente, então, Não, isso Ciro, seria ideia. pode ser pressuposto, né? É uma ideia que, para o autor, é um pressuposto, eu concordo. Pronto, então. Mas eu estava tentando identificar. Pronto. É isso que é importante vocês entenderem. Uma coisa que é ideia também pode ser pressuposto. Uma coisa pode ser mais de uma coisa. Entende? Depende da nossa avaliação. E mais importante não é a gente ficar... É claro que a gente tem que ter um certo rigor em registrar isso como ideia e como pressuposto. Nós estamos no início do texto. Pode ser que, com o decorrer da leitura, a gente chegue à conclusão que isso que a gente achou que era uma ideia no início é uma ideia fraca. Há muitas ideias mais fortes do que essa ideia aqui. Então, nós podemos ponderar e hierarquizar as ideias que nós encontramos no texto. O que é importante, o que é fundamental, é que, ao fazer isso, nós estamos trabalhando no nosso campo de percepção. Nós estamos nos formando. E isso é um processo formativo. E é um processo de formação humana, porque o beneficiado com esse processo é quem está fazendo isso. Quem está estudando é quem está se beneficiando. Não é como a pedagogia bancária, né? O professor explicador explica para o aluno. Quem é que se beneficia desse processo formativo? Basicamente é o professor. É o professor que cada vez mais ele tá, vamos dizer assim, aprimorando as capacidades intelectuais dele. Então, o que a gente está tentando fazer com a leitura imanente é que esse processo de aprimoramento intelectual seja um aprimoramento dos atores pedagógicos envolvidos, né? Dos estudantes e dos professores. Ou seja, o que nós temos que fazer é dissolver essas formas sociais e de nós nos sentirmos e nos imaginarmos como estudantes que participa de um grupo de estudo e que está se debruçando para fazer a leitura, não é, do capítulo de um livro com uma proposta de leitura sistemática. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Inclusive, está rolando... Fala, Fábio. E está rolando interatividade boa lá. O pessoal já está escrevendo, está colocando. Isso, é isso. Olha que legal. Aí o que é interessante? Por exemplo, alguém escreveu glossário, né? Agrilhoamento, território, é isso mesmo. Essas palavras a gente tem que ir no Google, ver o que é, copiar e colar aqui. O que é ideal é que a gente escreva com a mão, porque quando a gente escreve, a gente produz sinapse cerebral. Então, a gente memoriza mais do que ficar copiando e colando. Então, a internet é boa, né? Tem esse mecanismo, facilita os processos, mas quando chegar na interpretação compreensiva, que você tem que mobilizar os conceitos, as categorias, as ideias, numa organização de introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você não tem memória, você não consegue fazer. Você não consegue escrever. Então, a leitura imanente, ela desenvolve a escrita do leitor. Por quê? Porque nós constatamos nos cursos de graduação, quem sabe escrever, sabe ler. Às vezes, as pessoas sabem ler, mas não sabem escrever. Trava.
Ah, Ciro, eu entendo, mas não consigo escrever. Então, o problema da graduação não é leitura, é a escrita. E se nós colocarmos numa hierarquia de importância da formação humana, a escrita tem muito mais importância do que a leitura. Então, a leitura imanente, na verdade, o título devia de ser a escrita imanente, porque é isso que a gente faz, é escrever, 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 aprender a se exercitar na escrita, para a gente ganhar autoestima na escrita, né? Autoestima na escrita. Nós vamos fazer o seguinte, o que está na minha mente é o seguinte, a gente vai fazer esse exercício, não é? Nós vamos continuar fazendo 3 dias, não é? Aí, quando chegar no 4º dia, cada um de vocês vai continuar sozinho e a gente vai ver como vocês fizeram. Porque vocês têm que fazer sozinho para a dúvida aparecer. Na medida que vocês forem fazer individualmente, dar continuidade, aí os problemas vão aparecer e aí a gente vai resolvendo um por um, né? Um por um. Mas isso é só de hoje, daqui no 4º encontro vai acontecer isso. Que aí já está praticamente concluindo. A gente está concluindo o meu momento com vocês. Certo? Aí depois Sandra e Elione vão trabalhar com vocês. Tá tudo bem, gente? São 20h50. Vamos encerrar? Sim. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode... Ô, Fábio, a gente tem condição de salvar todas essas telas? Essas telas ficam tudo na nuvem? Já está tudo salvo na nuvem. Pronto. E aí, próxima aula, é só a gente abrir. Deixa eu dizer uma coisa, então. Se alguém tiver tempo, se alguém quiser continuar, se vocês... Esse capítulo, esse ensaio número 4, ele trata exatamente disso que a gente está fazendo aqui, né? Esse ensaio aqui, número 4, daqui a pouco vai começar a discutir o que é categoria, o que é ideia, não é? Se vocês, na página, no meu livro que eu estou na minha mão, na página 420, no item 1, tem categoria, conceito e complexo categorial, que já são as terminologias da leitura imanente. Então, no próximo encontro, veja se vocês leiam esse ensaio, porque se vocês lerem, aí vai facilitar muito, né? Porque esse ensaio é justamente os momentos da leitura imanente. Fala, Sam. Isso. Então, na verdade, eu só queria dizer que a revisão da literatura é uma das fases do trabalho científico mais complexo e mais exigido e necessário em todo trabalho acadêmico, desde a produção de um artigo até uma tese. E dizer que a leitura imanente, Ciro, o que eu acho legal é que você diz que ela não é uma camisa de força, é apenas uma mediação que se começa ao ponto de um exercício contínuo, né, de trabalho. Eu vou repetir, consigo, possível, para si, aquele si, né? Em si, por si, para si, mas que chama a necessidade da gente fazer a leitura para não ter interpretações equivocadas, como a Elione chamou a atenção do início, da gente não fazer leituras apressadas. Que é exatamente isso, Fábio, em si, por si, em si, para si. Então, eu penso que a gente... e esse nível de aprofundamento, né, que inicialmente aparece como momentos, com o tempo da leitura, ele vai desaparecendo, porque você vai assimilando, né? Eu acho que é isso. Então, minha sugestão é que a gente leia para que tenha mais fluidez no próximo encontro. Mas eu acho que foi muito bom hoje. Deu para a gente... No início estava um pouquinho difícil, né, com a tecnologia, mas a gente conseguiu chegar. É isso, gente. Acho que a gente fica por aqui por hoje, né? E continua na próxima semana. É isso. Foi bom. Foi bom que a gente definiu, inclusive, uma forma para a gente continuar as próximas aulas, né? Hoje foi ótimo. Eu gostei muito. Porque
agora a gente já viu como a gente pode trabalhar. Foi muito bom. A tecnologia é uma linguagem também que a gente tem que acabar dominando, né? Para poder falar na linguagem dela. Só tem que ter cuidado porque ela nos robotiza, né? Esse é o problema. Pronto, mas eu já estou tranquilo. Gente, até a próxima quarta-feira. Até, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço aí, todo mundo. Tchau. Até, meu povo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.